E agora resolvendo mais uma questão da OBMAP 2022, uma questão de aplicação algébrica, né? Ela diz o seguinte: Miguel saiu de casa, foi para a escola, voltou para o clube, foi para o cinema e voltou para casa, andando sempre pela rua representada na figura. A figura está aqui embaixo com a rua e com os pontos que ele citou no comando. Neste caminho existem duas árvores e a distância entre elas é 900 metros. Aqui está a primeira árvore, aqui está a segunda árvore. Então, essa distância aqui é de 900 metros. Uma das árvores está na metade do caminho entre a casa e o clube, e a outra está na metade do caminho entre a escola e o cinema. Aqui está a casa, aqui está o clube, aqui está a escola, aqui está o cinema. E ele pergunta, quantos metros Miguel andou? Ele quer saber qual o percurso desse trajeto aqui, né? Qual o percurso não, qual é a distância desse trajeto aqui. Miguel saiu de casa, foi para a escola, voltou para o clube, foi para o cinema e voltou para casa. Antes de qualquer coisa, vamos tentar identificar este trajeto que ele fez. E para isso, vamos marcar os pontos aqui embaixo. Então, vamos colocar aqui a casa, ponto 1, a árvore, ponto 2, o clube, ponto 3, a escola, ponto 4, a outra árvore, ponto 5 e o cinema, ponto 6. Temos 6 pontos aqui. E o trajeto que ele fez foi o seguinte: ele saiu de casa e foi para a escola. Então, primeiro ele foi do ponto 1 ao ponto 4. Vamos colocar aqui em cima P1 a P4. Esse foi o primeiro trajeto que ele fez. E vamos somar isso ao segundo trajeto. Da escola ele voltou para o clube. Então é do P4, né? Da escola para o clube, P4 ao P3. Vamos colocar isso aqui em cima. P4 ao P3. E vamos somar com o próximo trajeto. O próximo trajeto dele, ele voltou para o clube, ele foi para o cinema. Então do clube de P3, ele foi para o cinema. P6, o último ponto. Então colocando aqui P3, ele foi para P6, último ponto. E fez mais um trajeto. Do cinema ele voltou para casa. De P6 ele voltou para P1. Então vamos colocar aqui que de P6 ele voltou para P1. E cadê? Voltou para casa. Andando sempre pela mesma rua, representado na figura. Ou seja, esse foi o trajeto. Esses foram os trajetos. P1 a P4, P4 a P3, de P3 ele foi para P6 e de P6 ele voltou para P1. E ele colocou aqui, sempre andando na mesma rua, representado na figura. Neste caminho existem duas árvores e a distância entre elas é de 900 metros. Bom, nós colocamos aqui P2 e P5. Se a distância entre elas é 900 metros, vamos colocar aqui que de P2 a P5 nós temos 900 metros. E eu vou observar também que P2 a P5, para ir de P2 até P5, ele tem que fazer P2 a P3, P3 a P4 e de P4 a P5. É a soma de 3 trajetos. E eu vou colocar essa soma aqui na frente. Vou colocar aqui P2 a P3 mais P3 a P4 mais P4 a P5. Então, a soma dos 3 trajetos aqui é de 900 metros, que equivale a esse trajeto total. O que mais que ele diz aqui? Ele colocou que neste caminho existem as árvores 900 metros. Uma das árvores está na metade do caminho entre a casa e o clube. Entre a casa e o clube. Se essa árvore aqui está na metade do caminho, significa que o trajeto de P1 a P2 é igual a P2 a P3. Vamos colocar isso aqui também. De P1 a P2 é a mesma distância de P2 a P3. Aí, metade do caminho entre a escola e o cinema. Cadê? Uma das árvores está na metade do caminho entre a casa e o clube, e a outra está na metade do caminho entre a escola e o cinema. A escola está aqui e o cinema está aqui. Então, se a árvore está na metade do caminho, quer dizer que de P4 a P5 é igual de P5 a P6. Vamos colocar aqui na nossa relação de informação. P4 a P5, isso é igual de P5 a P6. O que mais que ele diz? O caminho está na metade do caminho entre a escola e o cinema. Quantos metros Miguel andou? Bom, isso aqui foram as informações que ele deu.
Aqui tem o trajeto total e aqui tem as medidas, né, as informações para resolver esse problema. Ele quer saber aqui qual é a distância deste percurso. Para isso, vamos fazer o quê? Nós vamos pegar cada um desses trajetos aqui e vamos identificar quantos percursos tem. Por exemplo, de P1 a P4. P1 a P4, o P4 está aqui, ele é P1 até P2, mais P2 até P3, mais P3 até P4. Vamos colocar aqui embaixo, vou até mudar a cor. Então, o primeiro trajeto de P1 até P4. Foi o primeiro trajeto que ele fez. Isso aqui é P1 até P2, mais P2 até P3, mais P3 até P4. Esse foi o primeiro trajeto. O segundo trajeto que ele fez, P4 até P3. Então, bora lá. P4 até P3 é a mesma distância, quer dizer que vai de P3 até P4. Isso aqui é um trajeto simples, né, que ele percorreu aqui, olha. Ele fez de P4 até P3. Só um trajeto, não teve somas de trajetos. Aí o próximo trajeto que ele fez foi de P3 até P6. Ele saiu aqui do clube e foi até o cinema. Então ele fez P3 a P4, P4 a P5 e de P5 a P6. Vamos colocar aqui. Então de P3 até P6, foi que ele fez? Ele foi de P3 até P4, mais ele foi de P4 até P5. Por que a gente coloca esse traço aqui em cima? Para você identificar que isso aqui é uma ligação entre dois pontos, tá? É um traço de trajeto, que às vezes sai torto e você tem que colocar retinho. Então, P5 a P6. Esse terceiro trajeto aqui do P3 a P6, ele foi do P3 P4, P4 P5, P5 P6. E por fim, ele foi do P6 ao P1. Que assim como eu fiz aqui, ó, do P4 ao P3 ou do P3 ao P4, tanto faz você colocar do P6 ao P1 ou do P1 ao P6. Eu vou colocar em ordem crescente aqui para ficar melhor o percurso, melhor descrito. Então, colocando aqui do P6 até o P1. Esse trajeto é a soma de P1 a P2 mais P2 a P3 mais P3 a P4 de mais P4 a P5 mais P5 a P6. Beleza? Coloquei aqui detalhadamente cada um desses trajetos aqui que o Miguel percorreu. Agora vamos identificar que tem percursos que são iguais, né? Tem trajetos que têm a mesma medida, de P1 a P2 e de P2 a P3. Eu vou colocar com marca-texto aqui, por exemplo, P1 a P2 e de P2 a P3. Esses dois aqui são iguais, olha. Tem eles aqui embaixo de novo, P1 a P2 e de P2 a P3. Tem outro trajeto que também é igual, de P4 a P5 e P5 a P6. São trajetos iguais. Também vou marcar aqui, olha. Cadê? De P4 a P5 e P5 a P6, P4 a P5 e P5 a P6. São outros trajetos que são iguais. Se esse aqui, ó, P1 a P2 é igual de P2 a P3, aqui tem o P1 a P2 igual de P2 a P3, então esses dois aqui com esses dois aqui são 4 trajetos iguais. Eu posso colocá-los aqui embaixo como 4 vezes o trajeto P2 a P3. Por quê? Porque eu tenho dois trajetos de P1 a P2 e tenho dois de P2 a P3. Mas como eles são iguais, eu posso dizer que são 4 de comprimento P2 a P3. O mesmo eu posso fazer com P4 a P5 e P5 a P6. Mas antes de chegar lá, eu vou colocar primeiro esses 4 que ficaram soltos aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 trajetos de P3 a P4. Eu vou colocar aqui 4 trajetos de P3 a P4. E vou colocar mais 4 trajetos de P5 a P6. Por que eu coloquei 4 trajetos de P5 a P6? Porque eu tenho 2 aqui, olha, e tenho mais 2 aqui. Eu tenho 2 de P5 a P6 e tenho 2 de P4 a P5.
Mas o P4 a P5, ele é igual ao P5 a P6. Então, eu posso colocar 4 trajetos desse aqui, olha, do ponto 5 ao ponto 6. Com isso, eu tenho 4 trajetos do P2 ao P3, 4 trajetos do P3 ao P4 e 4 trajetos do P5 ao P6. Essa foi a distância que Miguel percorreu. Agora eu vou colocar esse 4 em evidência. Como é que eu faço para colocar o 4 em evidência? Eu faço isso aqui igual 4. Abro um parêntese. Esse 4 que eu coloquei aqui, olha, é esse 4, esse 4 e esse 4. Se eu vou colocar ele aqui na frente em evidência, eu tenho que abrir um parêntese e colocar esses elementos aqui dentro. Olha. É como se eu fizesse 4 P2 P3 dividido por 4. Vai sobrar só P2 ou P3. 4 vezes P3 ou P4 dividido por 4. Vai ficar só P3 ou P4. 4 vezes P5 ou P6 dividido por 4. Vai ficar só P5, P6. Colocando aqui, eu estou falando assim, olha, P2, P3, mais P3, P4, mais P5, P6. Veja, o que está escrito aqui é o mesmo que está escrito aqui. Só que aqui eu estou com a multiplicação do 4 em cada um dos termos. Aqui eu tenho 4 em evidência, porque se eu fizer 4 vezes P2, P3, eu tenho esse elemento. Aí vou colocar o sinal de mais. 4 vezes P3 ou P4, vou ter esse aqui. Aí coloco o sinal de mais. 4 vezes P5, P6, eu teria esse aqui. Então eu só reescrevi colocando 4 em evidência. Por que que eu fiz isso? Porque P2 a P3, mais P3 a P4, mais P5 a P6, é o mesmo que não é nem P5 a P6, ele é P3 a P4, deixa eu mudar isso bem aqui. Aqui eu tenho que colocar o P4 a P5. P4 a P5, P4 a P5. Por que que eu mudei do P5 a P6 para o P4 a P5? Porque eles têm a mesma medida. E o P4 a P5, ele permite eu pegar essa soma aqui, olha. P2 a P3, P3 a P4, P4 a P5. É por isso que eu uso do P4 a P5 e não do P5 a P6. Apesar de ter a mesma medida, eu faço isso aqui para que eu possa somar agora esses 3 elementos. Qual é a soma desses 3 elementos? 900 metros. Com isso, eu faço assim. Isto aqui mede 900 metros. E o resultado disso vai ser 4 vezes 900 metros. Que isso vai ser igual a 900 vezes 4, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 9 é 36. 3.600 metros. Esse é o resultado dessa continha, 3.600 metros. Então, quando ele pergunta aqui, quantos metros Miguel andou? Miguel fez esse percurso. Esse percurso aqui, a soma deles é 4 vezes 900 metros, que dá um total de 3.600 metros. A letra D. A resposta correta dessa questão. Beleza? Veja que tem muita álgebra envolvida. Você primeiro tem que colocar aqui, identifica os pontos, depois você separa os trajetos, depois você verifica de que distância é composto cada trajeto, depois você identifica quais são as iguais, você vê a soma dos 900, coloque em evidência aqui os trajetos que dão um total de 900 para você fazer a multiplicação e descobrir a distância percorrida. É álgebra, não é muito simples, mas se você for acompanhando passo a passo, você consegue resolver sem dificuldade, tá bom? Uma questão bem interessante essa da UBMEP.